Olha, nós estamos hoje, é um pouco diferente de outras vezes, estamos num centro de meios aéreos, não é? Essa é que é a questão. Temos aqui uma viatura de emergência ligada ao INEM e, portanto, enfim, a uma das dimensões da proteção civil, mas um aspecto que é muito importante referir aqui é que estão aqui, digamos, selados e depositados 3 dos helicópteros que estão parados e, portanto, que justamente deviam estar já ao serviço da proteção civil, mas que por falhas burocráticas, procedimentais, negligência, ao longo destes anos, o Governo não foi capaz, depois de 2017, de chegar à abertura da época de incêndios com todos os meios aéreos disponíveis. Eles estão aqui, mas não podem ser utilizados por razões burocráticas, procedimentais, legais, a que o Governo não soube, digamos, dar resposta durante estes anos e, em particular, durante este ano, porque este concurso começou justamente em 2018 para estar pronto a 15 de maio de 2019. Portanto, este é um aspecto para o qual nós queremos chamar a atenção. Um outro aspecto é que, nesta valência de Centro de Meios Aéreos de Santa Combadão, também temos um ponto muito importante relacionado com a Europa. Como sabem, o chamado Rescue, que é, digamos, é o conjunto de meios que o novo Mecanismo Europeu de Proteção Civil, no qual o PSD teve um papel de impulso e de iniciativa extremamente importante, pois acompanhou todo o processo. Foi criado definitivamente em fevereiro de 2019, que estará operacional, foi ontem anunciado pela Comissão, a partir de junho de 2019. Portanto, já daqui a 10, 15 dias estará operacional. Uma das coisas que nós gostaríamos era de fazer evoluir o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para uma verdadeira Força Europeia de Proteção Civil. E, nesse caso, que uma das bases aéreas e, portanto, um centro de meios aéreos europeu ligado à prevenção de incêndios tivesse a sua sede em Portugal, para que tivéssemos aqui meios, não é, que estivessem mais próximos de nós, e porque Portugal tem uma valência, por causa da sua experiência, infelizmente, no combate a incêndios, na prevenção e especialmente no combate a incêndios, tem de facto uma experiência que lhe permite, digamos, julgo eu, ser uma dessas sedes. Portanto, isto não é algo que neste momento esteja em questão, estará, se nós conseguirmos avançar para uma Força Europeia de Proteção Civil. Repare, isso é uma coisa que só veremos depois vamos experimentar agora esta segunda fase, que é o Mecanismo Europeu de Proteção Civil. É já, digamos, uma melhoria muito grande, porque não havia meios europeus de proteção civil, mas nós, o PSD, no nosso programa, no nosso manifesto, aliás, foi o que eu propus a Juncker em setembro de 2017, ou seja, entre os grandes incêndios de Pedrógão e depois os grandes incêndios de 15 de outubro, foi aí que se foi desencadeada. Isto eu propus uma Força Europeia de Proteção Civil, não temos ainda isso, temos um mecanismo intermédio, mas que já tem meios próprios, que para já estão em bases que já existiam, mas aquilo que nós pretendíamos é que Portugal tivesse uma base europeia, justamente de meios aéreos, para a prevenção, essencialmente, de fogos. E, portanto, isso que fosse uma das sedes, digamos, haverá várias, como em Portugal, por exemplo, aqui temos um centro de meios aéreos, por exemplo, para a emergência médica aqui, e temos também centro de cavaleiros em Évora e em Loulé, por exemplo, não é? Ter num desses centros, ou noutro, que se entenda, porque nós temos outros para a proteção civil, que não apenas este, termos um dos centros europeus, de forma a que os meios estivessem muito próximos de nós e pudessem, essencialmente, na Península Ibérica, porque seria uma valência que, obviamente, também daria apoio, com certeza, à Espanha, terem uma proximidade muito grande. Portanto, essa é uma das propostas que nós temos para fazer, mas que, obviamente, é uma questão para o médio prazo. Portanto, também sendo muito, digamos, franco, não é? É uma questão que só depois do teste que se vai fazer agora a este, digamos, esta segunda fase, que é ter um verdadeiro conjunto de meios europeus, já não é partilha de meios nacionais, portanto estamos numa fase totalmente diferente das fases anteriores, em que tínhamos apenas os meios da França ou da Itália ou da Espanha ou da Alemanha que nos eram emprestados quando havia grandes incêndios, que eram partilhados connosco, digamos assim. Agora não é apenas a partilha, é ter meios próprios da Europa que podem ser imediatamente deslocados e para Portugal, como podem ser para a Grécia ou para a Itália, evidentemente, ou se estivermos a falar de inundações, podem ser, por exemplo, para o norte da Europa, onde há muitas vezes sinistros desse tipo. Portanto, essa é a ideia. Agora, a ideia era termos uma verdadeira força e quando fizermos esse upgrade, como se diz em inglês, fizermos esse salto para uma força europeia, termos uma base em Portugal, nomeadamente dedicada à prevenção de incêndios, porque isso nos daria uma proximidade que garantiria uma resposta ainda mais eficaz do que aquela que se poderia ter já só com a simples Força Europeia de Proteção Civil. Com uma Força Europeia de Proteção Civil, evitar-se esta burocratização, por exemplo, que agora não deixa que os meios aéreos estejam já no terreno?
Olha, o que eu acho é que com uma Força Europeia de Proteção Civil, e aliás com o mecanismo que nós temos, há duas coisas que nós garantimos. Primeiro, não ficamos dependentes das respostas nacionais de outros países, que muitas vezes não podem ceder os seus meios porque eles próprios estão com problemas. Portanto, temos aqui uma força adicional e temos também, se quiser, temos também poupanças do ponto de vista económico, porque a partilha de recursos é uma forma de ter economias de escala. Quer dizer, no fundo, nós precisamos de meios para prover às nossas necessidades, mas sabemos que precisamos de um reforço, ele está lá garantido e não está garantido com o nosso dinheiro, está garantido com o dinheiro europeu, porque é visto como um problema comum europeu e não apenas como um problema português. Portanto, essencialmente, eu diria que para a prevenção aos fogos, esta é uma garantia adicional muito grande. É uma garantia de maior rapidez no reforço de meios, porque, como eu digo, nós temos visto isso, aliás, todos conhecem, muitas vezes os vários países são muito generosos no sentido de fornecerem a sua ajuda, mas ela demora 2, 3 dias a chegar, quando muitas vezes o incêndio já passou o seu pico, ou outras vezes não é possível porque eles próprios estão com incêndios, por exemplo, e portanto não têm meios de resposta. Portanto, haver aqui uma espécie de reserva adicional de meios para justamente responder aos fogos mais violentos, àqueles que exigem, digamos, esse reforço, eu acho que é muito positivo. E, portanto, para além de significar poupanças e economias para a própria proteção civil, significa uma capacidade de resposta adicional muito grande. Tem outros países consigo no PPE envolvidos nesta proposta de criação da Força de Proteção Civil? Repare, na Força Europeia de Proteção Civil, ela já foi aprovada, portanto teve um amplo consenso, mas a iniciativa foi essencialmente portuguesa, mas há, de facto, colegas, nomeadamente do PPE, de um país, da Itália, que foram extremamente, diria eu, empenhados também neste processo. Portanto, eu diria que o processo foi desencadeado por nós, na sequência dos incêndios de Pedrógão, mas foi depois muito assumido também pelos italianos, que têm tido não apenas experiências de incêndios, mas no caso dos terremotos têm tido praticamente todos os anos, digamos, tremores de terra e terremotos com consequências bastante gravosas, não apenas ao nível de mortes, mas dos estragos, e portanto a precisar de um socorro e de uma emergência muito grande, e portanto eles foram verdadeiramente, eu diria, também motores desta ideia e deste avanço enorme que se fez e, como digo, onde o PSD teve um empenho e um papel muito, muito particular. Obviamente não é uma ideia exclusiva nossa, depois foi aprovada por muita gente, mas sem dúvida que se não fosse o nosso pontapé de saída, se permitem uma expressão um pouco mais popular, eu penso que nós não estaríamos onde estamos hoje. Chegar a junho de 2019 e ter já uma pool, um acervo, um conjunto de meios europeus à disposição dos Estados nacionais para combater tragédias, catástrofes, sejam naturais, sejam ambientais ou industriais, que também podem ocorrer. Estamos a falar de que tipo de meios e em quantidades? Quais são mais ou menos? Neste caso estamos a falar essencialmente de meios aéreos, não é? Estamos a falar de aeronaves e de helicópteros, portanto neste momento, aliás ontem o comunicado da Comissão, que é um comunicado público, fazia essencialmente menção a esse conjunto de meios, essencialmente de combate aéreo, não é? Que são aqueles que são mais facilmente transportáveis, ou seja, não existe neste momento uma força europeia no sentido de haver, por exemplo, um corpo de pessoas, não é? De mulheres e homens que possa ser deslocado para o terreno e que seja uma força europeia. Aí continuaremos a depender das forças nacionais, isto é, pode haver equipas de bombeiros ou equipas de proteção civil que vêm dos vários países europeus para Portugal ajudar em caso de necessidade, especialistas, não há ainda uma força europeia. Portanto, o que existe é um mecanismo europeu que, por um lado, vai agilizar as partilhas que já existiam, que até agora tinham, como eu digo, alguma burocracia e às vezes demoravam muito tempo, e por outro lado vai ter meios à disposição, meios que obviamente depois exigirão pessoas competentes para os pilotar e para atuarem com eles e para interagirem com as forças nacionais, nos planos, mas neste momento, basicamente, aquilo que vai estar disponível a partir de junho é, digamos, um reforço da capacidade aérea a nível europeu que poderá ajudar no caso de incêndios, como é evidente, de grande porte. Não estamos a falar da resposta normal a incêndios, digamos, de médio e pequeno porte.